é só curso, já que outras vezes só apresentou em Minas Gerais, o objetivo do curso. Como eu disse, não será exatamente o curso, será uma introdução, uma viagem em certas vertentes de pesquisa hoje sobre a origem do espaço-tempo e o seguinte da matéria. E isso é fruto de uma busca, já tem algumas décadas, de se compatibilizar a teoria quântica com a relatividade geral. Como a gente sabe, e a gente vai ver aqui até por outros vieses, postulado por matemática, essas duas teorias são compatíveis do jeito que elas estão formuladas hoje. Evidentemente, a natureza ela não separa as coisas. A natureza, tudo é uma coisa só. Então, realmente, se eu precisar da nossa ignorância a respeito de como escrever essa natureza, as ferramentas que a gente dispõe, então, em função disso, vem se criando novas ferramentas matemáticas, novas ideias que vão surgindo. E uma dessas ideias é exatamente buscar o que é diferente da geral o que pode ser modificado em alguma delas, ou em ambas, para que a gente possua realmente uma descrição única, uma descrição integrada da natureza. A natureza não tem essa dicotomia, ela funciona de forma única, então não tem separação. A gente é que ainda não aprendeu a descrever essas várias escalas de dimensão. Na verdade, a gente se apoia em partes de conceitos abstratos, não físicos. O conceito de contínuo é um deles. O conceito de contínuo ele foi definido no século XIX por Campbell, e até hoje não está demonstrado que o contínuo realmente é o que a gente acha que tem que ser. Então, se fala em hipótese do contínuo, que é a conjectura que o Campbell fez, o contínuo existe e permite que façamos todas aquelas operações de limites, bolas abertas, derivações, integrações, etc. Mas, na verdade, é um conceito abstrato que não se conseguiu ainda demonstrar que ele se reflete na natureza, no universo. É provável que seja simplesmente uma ideia, seja simplesmente uma ferramenta aproximada de como a gente vê a natureza e pastorar como a gente vê, por exemplo, a reta lineares, e usa isso como instrumento de ferramenta de cálculo, mas pode ser que essa seja uma das causas dessa compatibilidade. Porque a gente sabe também que na relatividade o conceito contínuo está implícito. Você lida com variedades diferenciadas, pseudo-euclidiano, pseudo-riemanniano, e tudo isso está implícito nesse conceito de contínuo, conceito de limite, infinitesimais, etc. E as simetrias da relatividade são a simetria do espaço-tempo. Se o espaço-tempo é tido como sendo um contínuo, evidentemente as suas simetrias vão ser simetrias contínuas. Já na mecânica quântica, em particular, a gente lida com simetrias descontínuas, discretas. E isso causa um desbalanceamento entre ambas as
excesso da natureza leva a incompatibilidade já bastante conhecida. Então a gente vai ver aqui, quer dizer, a questão de fundo, na verdade, para o que a gente vai ver nesse curso, é como você pode buscar visões teóricas, né, que se aproximem o máximo, né, da visão hoje dada pela atividade geral e dada especificamente pela teoria quântica de campos, né, que são as duas teorias hoje em dia mais bem sucedidas que a gente conhece. Em domínios diferentes, infelizmente, mas é isso que a gente expõe. Então, essa busca de juntar, já tem de décadas, né, vai se refletir ao longo desse curso aqui nos conceitos e nos instrumentos matemáticos que a gente vai utilizar. Bom, essa página de abertura aqui é simplesmente para mostrar a vocês, bom, os meus endereços, né? Se tiver alguma dúvida muito específica, algum outro assunto que eu possa contribuir, né? Só vocês entrarem em contato comigo através desses e-mails do Instituto de Física da UFRGS e do CBPM. Esse outro link aqui é o link deste curso. Certo? Vocês, acessando esse link, vocês vão chegar nessa página de abertura, aí vem aqui embaixo, vocês vão ter uma coleção de referências, evidentemente não monto tudo, né? Porque senão fica um volume muito grande, que é humanamente impossível vocês acessarem tudo isso, né? Tem livros e tem artigos, né? Tem artigos essenciais e livros de referência bastante importantes, bastante atuais, inclusive. Vocês veem que tem artigo aqui de 2012, do Arthur Ramedes, do ano passado, que é um desenvolvimento de um artigo inicial 2010, que por sua vez já é fruto de uma pesquisa anterior. Naquele vídeo que eu disse a vocês em que aparece uma palestra dele no CPF, ele diz que isso é fruto de uma pesquisa de 5 anos. Então, como o vídeo do ano passado, de 2013, supõe-se que a pesquisa inicial se deu em 2008. Né? Então vocês veem que as coisas estão bastante atuais, bastante recentes. Né? E aqui é um artigo do Sanders com outros. Né? Então, esse é o artigo inicial dele, que é de 2006. Que ele expõe, né, uma formulação, representação dos férmions através de trânsito, né, ou seja, através de deformações do espaço-tempo. E assim por diante. Então vocês vão ter, o que a gente vai falar aqui vai estar referenciado aqui. Evidentemente aqui tem muito mais coisa do que eu vou falar, isso é um curso de 6 meses ou não, a gente não tem todo esse tempo, mas as coisas essenciais são mostradas aqui. Então vocês tiveram curiosidade depois de acessar essa referência. E assim que eu finalizar texto propulso, né, que, como eu disse a vocês, é uma viagem, então é um outro próprio, assim, eu estou elaborando à medida que a gente vai falando que eu vou produzindo esse texto, que chega nas outras páginas, né, também vai ser incluído aqui nessa página na internet. Eu vou deixar isso aí no ar, no mínimo até o
meio do ano, porque pode ser que esse curso venha a ser transformado no curso da escola CPPF, que vai se dar em julho. Né? Por isso que isso já aconteceu antes, né? Eu já dei os cursos de verão que acabaram assim. Eu fui no curso da escola CPPF. É possível que esse ano isso puder ocorrer novamente. Espero eu. O investimento depende disso, depende da organização. A escola CBPF esse ano após a Copa. Oi? Parece que eles cancelaram a escola CBPF esse ano após a Copa. Não deixar para o que vem. Futebol, então. Então aproveita, porque já que não vai ter escola, vai ter curso. Agora precisa ser privilegiado de assistir ou não. É um curso que não haverá. Mas então vamos em frente. É verdade que eu esqueci de uma pergunta. A gente mergulha nesse troço e esquece das coisas do cotidiano. Esse número 8 eu não lembro como é que é isso. Tem um chato. Sim, mas então vamos lá. Já que chega Léo. Vamos fazer uma pequena introdução, né? Do que a gente vai falar aqui. Né? Isso que eu já disse, inicialmente, né? Essa dicotomia entre a volatilidade geral da mecânica quântica, em particular a teoria quântica, né? Acarreta incompatibilidades bastante sérias. Né? Agora, basta você analisar rapidamente as bases matemáticas de geometria básica, fortes, né? Em particular, se você for analisar as simetrias, né? Que ambas são essencialmente calcadas em simetria. Né? Apesar de originalmente a atividade geral ter sido fruto apenas de um insight do Einstein, né? De que poderia ser descrita a interação gravitacional a partir de uma reformulação do espaço-tempo, a partir de uma generalização do espaço euclidiano, né, a uma variedade pseudo-riemanniana. Né. Na época, nem ele sabia que o Riemann já dispunha dessas ferramentas. Ele teve o insight dele, imaginou como seria o caso de a presença da matéria originar informações da geometria do espaço-tempo. Um amigo dele, matemático, né, disse a ele que, na verdade, esse espaço deformado que ele estava imaginando, procurando, já tinha sido definido no século XIX por Bernhard Riemann. Então ele ficou muito feliz com isso e, ao mesmo tempo, ele ficou sem pai nem mãe, ninguém sabia lidar com aquilo. Então, ele teve que estudar sozinho a geometria de Riemann, né, com todas as suas implicações. E é por isso que a relatividade geral só foi formulada na sua forma inaugural 15 anos, ou melhor, 10 anos depois da teoria da relatividade restrita. Só que em 1915 é que o Einstein publicou seu trabalho inicial fundador de uma nova visão da interação gravitacional. E, por sua vez, como ele fez esse trabalho essencialmente sozinho, por 10 anos, né? Ninguém sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ao vir à luz essa visão dele, os matemáticos ficaram de orelha em pé. Quando eu falo de matemática, eu não falo de quaisquer matemáticos. Né? Era o David Hilbert, era o Poincaré, né? Eram luminares da matemática em 1915. Eles simplesmente ficaram desconfiados de que a
formulação do Einstein violava uma das coisas que era tida, né, como basilar para a formulação das teorias físicas desde Newton, né, que era a lei da conservação de energia. Eles não conseguiram visualizar ali dentro, né, como se certificar de que, de alguma forma, não haveria violação da conservação de energia nesse espaço deformado, nesse espaço digamos assim, volúvel, né? Um espaço que varia de acordo com a presença ou não da matéria, com curvaturas diferentes em função disso. Os eles ficaram perdidos, no mar sem cachorro. Por sorte deles, havia uma matemática, né? A Amy Noether, que era auxiliar do Davi Hilbert em Heidelberg, e ele encomendou a ela que estudasse a formulação do Einstein, né, e tentasse verificar se haveria realmente algum indício de violação da lei da conservação da energia. Ela mergulhou nesse assunto. E no mesmo ano ela simplesmente gerou 2 teoremas, conhecidos hoje como teorema de Noether, né? Só se fala em um, né? Mas, na verdade ela gerou 2. Isso é um outro capítulo, né, da história, não vou nem me aprofundar aqui. Mas, em suma, ela descobriu simplesmente que onde há simetrias contínuas, há concentrações de uma coisa que hoje é chamada a carga de Noether, que pode assumir várias formas, né? Em suma, ela simplesmente conseguiu demonstrar que na formulação do Einstein, da relatividade geral, a assimetria contínua, né, do grupo de Wallace, Poincaré, iria simplesmente manter, né, a, digamos, coerência, manter a certeza de que nem a energia, nem as outras grandezas físicas, né, essenciais do momento linear, do momento anular, seriam isoladas. Para a felicidade geral da nação, Einstein não se abalou com isso, porque ele sabia, mas dos teoremas ele já sabia que aquilo ali não violava a lei de conservação nenhuma. Mas os matemáticos então ficaram satisfeitos e ganhamos de uma ferramenta fundamental, que é esse arcabouço constituído por 2 teoremas de Noether. Mas aí que vem a questão a que eu estou me referindo agora. Tudo está centralizado, tudo está decorrente de existência de simetrias, né? E as simetrias do espaço-tempo, dos grupos Poincaré, Morris, que até de Sitter também, são simetrias contínuas. Como eu disse antes, né? Essas teorias são calcadas matematicamente, sem questionamento, né? Hipótese do contínuo de Cantor, né? Razão é uma hipótese, um contínuo abstrato. Ao passo que a física quântica, ela, cuja, digamos assim, materialização mais elaborada, mais operacional é o modelo padrão, ela lida com simetrias de grupos S3, S2 e 1. Né? São, na verdade, subgrupos, né? Os grupos de matrizes de Lie, né? Gerais, né? Com os corpos ou real ou corpos complexos. Então, são simetrias, de um lado, bastante específicas, né? De acordo com as interações, e do lado da relatividade geral, é a simetria do próprio espaço-tempo, são simetrias externas, né? A
As simetrias do movimento quântico são ditas internas. São aquelas que a gente conhece, que geram números discretos, de spin, movimento angular, etc, etc. Mas em ambos os casos, a gente está lidando com algo muito rico. Em particular, a grandeza spin, que é digamos, um análogo ao movimento angular clássico, mas a gente sabe que não é um movimento quântico, é uma característica específica que só surge no mundo quântico, é o que mais há de diferente com a grandeza do espaço-tempo. Já está precisando. Não tem análogo. E mais do que isso, o fato de haver spins inteiros e spins meios, meio, 2 meios, 5 meios, acarreta o fato de que há estatísticas diferentes em cada um desses casos. Como a gente sabe, os ferros e bolas. E pode haver até mais estatísticas se a gente levar em conta os N, quando definimos pelo Lucha, e tem uma aplicação que tem hoje mais palpável, na matéria condensada, para as partículas com estatísticas múltiplas, mas de qualquer forma continua a não haver um análogo desse tipo de comportamento no mundo clássico, por assim dizer. No mundo clássico eu digo mundo não quântico, no caso. Então, havendo essa dicotomia, isso é um indício, os físicos lidam com as questões fundamentais da ciência, na verdade buscam agir como quase detetives, buscando indícios, buscando pistas, que levem a resultados mais corretos, mais avançados, físicos e matemáticos. Isso fez com que em 71, por exemplo, Penrose fizesse do nada, simplesmente inspirado numa ideia do Wheeler, John Archibald Wheeler, que foi inventador do Feynman e vários outros. O Wheeler especulou que, de repente, o espaço-tempo não seria contínuo, seria formado por uma espuma quântica, uma espuma no sentido de que haveria bolhas, não seria um espaço liso, mas um espaço formado por volumes, isso tudo na escala de quântica. Então, o Penrose, ele embarcou na especulação do Wheeler e disse mesmo, bom, se isso for verdade, vamos ver o que acontece se o tijolinho dessa construção, se os elementos primordiais desta espuma quântica forem os elementos mais quânticos que a gente conhece, os elementos que não têm análogo no mundo clássico. E esse elemento é o spin. Então vamos ver o que acontece se a gente constrói um espaço, ele sendo um geômetra, que não é matemático, físico, Penrose é um geômetra. A especialidade dele inicial era tiles, era recobrimento de áreas com tijolinhos. Um problema que vem lá no século XVIII. É um cara que raciocina muito geometricamente. Então, vamos imaginar que a base desse espaço, os elementos que formam esse espaço descontínuo, seja exatamente aquela variável, aquela grandeza que só aparece no mundo quântico e que é o spin. E criou, em 71, ele formulou inicialmente, em 72 ele já fez uma análise mais histórica, ele remontou aos gregos, etc. Ambos esses artigos estão
estão na internet, naquele endereço que eu mostrei a vocês. São artigos muito interessantes e fundadores do mundo. E criou a chamada rede de espinhos. Né? Ninguém sabia para quem que ia servir aquele negócio. Ficou anos, 15 anos, sendo uma especulação de um matemático, né? Uma curiosidade, os físicos mesmo não tinham como usar aquilo e não via necessidade de mexer no mundo que já funcionava tão bonitinho, né? Espaço contínuo, né? Até essas especulações de como você gerar uma fusão entre a interação gravitacional e as interações entre partículas quânticas, né? Isso gerou uma outra vertente que a gente conhece por conta, até houve uma palestra aqui, né, sobre gravitação quântica. Gerou exatamente essa vertente, né? É enfocado mais no ângulo, né? É exatamente como se construiu uma teoria da gravitação a partir de elementos quânticos. Né? E havia já um grupo de físicos, né? Especialmente nos Estados Unidos e na Europa, né? Na Itália, que estava se caminhando no sentido de utilizar, né, exatamente alguma ferramenta que fosse adequada a se construir um espaço-tempo discreto, entendeu? Não contínuo. Né? E o Lee Smoley, que foi um desses físicos, né, ele já conhecia, né, a proposta do Penrose, né, mas ele achava que era muito enrolado, muito difícil de ser usado com cálculo, né, que era uma coisa essencialmente combinatorial. Né. Inclusive, o título do artigo do Penrose, 71, é momento angular como uma abordagem combinatorial do espaço-tempo. Parece uma receita, né? Um bruxo, né? Uma coisa assim, momento angular como um approach combinatorial do espaço-tempo. E o Smoley já conhecia a proposta do Penrose, mas não sabia direito como usar aquele negócio, ele achava muito enrolado os cálculos a partir daquilo. Porque o que ele pretendia fazer era, bom, se consegue construir um espaço-tempo com espinhos, com algum elemento quântico discreto, a gente deve saber como fazer os cálculos de áreas e volumes, né, que é o que eu quero. Eu quero uma geometria, né? E a geometria, o que é a base da geometria? São as linhas, curvas, áreas e volumes. Uma direção, duas direções, três direções. Mas como fazer isso com aquela maluquice do Penrose? Ele não sabia. Aí um dia ele encontrou, isso já nos idos de 85, 86, 15 anos depois, encontrou o Penrose num seminário desse. Aí foi lá, só me ensinar a fazer cálculo com essa sua maluquice aqui, eu não sei onde. Aí ficaram lá, o Penrose explicando a ele, ele realmente foi aprendendo, né? Foi dando jeito da coisa, né? Mas assim mesmo a coisa só se, quer dizer, a coisa que eu digo é o método de cálculo, só se materializou com a ajuda de mais um físico americano e um físico italiano, Rovelli. Né? Então foi aí que eles, em conjunto, em 1986, calcularam, usando a rede de espinhos de Penrose, né, que já era uma coisa mais elaborada do que a Penrose havia criado, né, uma coisa mais avançada, né, já tinha mais combinatorialidade. Tanto é que outro matemático, João Baez, ele batizou de
espuma de spin, né? Juntou a ideia do William com a ideia do outro, chamam de spin foam. Mas eles, em 86, chegaram a calcular, usando esses conceitos essencialmente geométricos, e aproveitando, né, a beleza do spin, a área mínima e o volume mínimo do espaço-tempo, referenciados aqui, referenciados ao comprimento de Planck. Então, eles simplesmente, usando a concepção rigorosa, eles simplesmente concluíram através de cálculos, né? São cálculos absolutamente straight, né? Você olha assim, absolutamente lógico, que existe uma área mínima, existe um volume mínimo, que são essencialmente proporcionais ao comprimento de Planck, ao quadrado e ao cubo. Né? E ficar muito feliz com isso. Pô, esse negócio funciona. Né? Essa coisa funciona. E essa concepção, essencialmente, não é estática. Né? Ali é uma imagem, né, que seria uma rede de spin, vista já à distância, né? Aquelas células segundo as dimensões de Planck, a escala de Planck. Então, a partir do instante que você está numa escala muito superior, 10 a menos 35 metros, você vê a teoria vê isso, o espaço contínuo, né? Não tem como enxergar essa mínima dimensão. Mas já começar aqui. Exatamente é isso que dá a beleza da teoria. Né? Você não precisa observar, você sai fazendo lá na frente, se você conseguir construir alguma coisa do evento, alguma grandeza, observar, então você se certifica que a sua base inicial, embora não observar, estaria ao menos adequada, não sei se correto ou não adequado. E fora isso, o fato de não ser estático, permite que se faça a evolução temporal das células do espaço-tempo que estão sendo mostradas. Aqueles vértices vão se propagar ou cônjuge de luz, dependendo da região. De uma forma ou de outra. Isso tudo hoje é obtido de forma computacional. Então tem imagens, né? Evidentemente, abaixo de dimensões da evolução de células do espaço-tempo. Né? Evolução, inclusive, variando no tempo. São tipo assim, mas são fontes, são figuras muito loucas. Né? Acho que você encontra na internet vídeos com essas simulações. Mas essencialmente se representa através desses cores de luz aplicados a cada um dos vértices daquela rede ali. Então, uma formação essencialmente geométrica do espaço-tempo. Né? Se isso aí é assim que acontece ou não, ainda não se sabe, mas é um caminho, é uma tentativa. Uma coisa também que é um complicador, que isso explica o título que eu dei aqui nessa introdução, né? Uma teoria sem espaço de fundo, sem background space, é que as teorias quânticas em geral elas são dependentes do espaço de fundo. Por quê? Porque você assume o espaço-tempo contínuo. Ninguém duvida disso. Você usa ou o espaço de Boston, ou o espaço euclidiano, ou trabalhos de uma literatura extensa sobre quantização de espaços curvos. Né? Espaços curvos são sempre espaços contínuos, são sempre espaços, são sempre variedades diferenciadas. Né? Em suma. A mecânica quântica e a teoria quântica de campos, em geral, elas estão fundamentadas sobre um arcabouço do espaço-tempo contínuo. De alguma forma, ou plano, ou flat, ou curvo, mas
pré-definido. No caso da relatividade geral, isso não existe, porque é a presença da matéria, né, aquele tensorzinho lá que aparece, né, a equação de Einstein, que vai gerar o espaço-tempo, que vai gerar a forma do espaço-tempo, as curvaturas desse espaço-tempo. Então, no caso da relatividade geral, não há um espaço de fundo. Ela cria o seu espaço de fundo, ela gera esse espaço. Não é mais de fundo, é um espaço operacional, um espaço onde os eventos gravitacionais se dão. Não? Ou seja, a geometria do espaço-tempo é definida dentro da teoria, não antes da teoria. Aí, volta aquela coisa que eu falei antes, a natureza é uma. Ela não vê duas teorias ou três teorias, ela funciona de forma única, né? Unificada. Então, se na relatividade geral, né, a descrição dessa natureza gera uma geometria do espaço-tempo, é bastante provável que uma descrição mais correta no quântico também gere a geometria do espaço-tempo do ponto de vista quântico, né, que justifica aquela visão, né, de você usar redes de spin, espumas de spin, etc., tudo na busca de uma independência de um espaço de fundo, um espaço pré-definido. Né? Então, essencialmente, em linhas gerais, é isso que a gente vai tentar visualizar aqui ao longo desse curso, culminando no final com duas visões distintas, né? Mas, a meu ver, tem isso em comum, tem a busca de uma geometria, né, essencial, tem a busca de uma geometria como sendo um instrumento, né, de você descrever a natureza, e não como uma base onde você se apoia para descrever a natureza, que são a proposta do Sanders, que é de subprêmios topológicos, e a proposta do Arcane Hamed, embora seja uma teoria polimóvel, né? Super disponible do A4, ela também lida essencialmente com geometria, ela lida essencialmente com uma figura que ele chamou de amplitude, que é um poliedro que permite o cálculo de amplitudes de espalhamento. Segundo os cálculos que eles vêm fazendo, de forma muito mais eficiente, muito mais completa, utilizando o diagrama de Feynman, muito mais rápido, né? Se restringe ao cálculo de volumes, né? E não naquelas integrais, né? De diagramas planários, né? Eles vão diretamente aos volumes, né? Do espaço-tempo que essa figura gera. Mas essencialmente são abordagens geométricas de uma descrição da natureza. Há um cheiro de fumaça no ar, né? Deve ter alguma coisa de verdade, alguma coisa comum. Né? Então a gente vai ver, a seguir, formas unidas, né? Que são um universo enorme. Trouxe ali algumas das referências, né? Tem inclusive o livro Aldrovante, que é o único livro em português, que é recente, que saiu no passado, em 2013, eu adquiri via internet. É um livro muito bom, ele é fininho, mas é muito bom, denso. Né? Mas é um mundo de referências, né? Se você não tiver muito cuidado, você for navegar ali, você pode afundar, né? Porque as coisas são realmente escritas, às vezes, com notações diversas, com linhas diversas de raciocínio, mas essa base é essencial para você entender essas abordagens de fundamentação geométrica que estão sendo desenvolvidas hoje na descrição da natureza. Né? Então a gente vai ver essas razões até mais desenvolver bem do iníciozinho, vocês vão ver, porque eu acho que se você fala um conceito lá na frente, você já tem que demonstrar esse conceito, eu vou definir esse conceito antes, senão você fica falando para surdos, né? Ou seja, buscando aí, no texto desse curso, fazer uma
uma abordagem autocontínua. Nada do que eu falo se referencia a algum objeto que não foi apresentado antes. Então, a gente vai falar de Oswald de Rock, teoria dos nós. Por quê? Porque a rede de spins, né, aquilo ali é construída exatamente usando os conceitos de nós, de links, né, tessituras. A definição do Sanders, supremos topológicos, define esses elementos com tranças de arte, deformações, torções do espaço-tempo. Né? Então, tudo se relaciona também à teoria dos nós. O Poliedro, lá do Arcane Hamed, ele é, na verdade, uma generalização de simplexos. Né? Os simplexos são, senão, figuras geométricas, né, combinatoriais. Está tudo entrelaçado. Né? É interessante isso, porque vertentes completamente diversas, né, tem muita coisa em comum em termos das bases matemáticas, em termos dos fundamentos matemáticos, porque estão voltados a uma geometrização, na verdade, do espaço-tempo, da busca da emergência desse espaço-tempo a partir de uma teoria circular. O espaço-tempo emerge na relatividade geral, através da matéria, né? Pode ser que do lado quântico, não só o espaço-tempo, como também a matéria mesmo, de uma deformação da geometria, né? De alguma forma. A gente vai ver que isso já está sendo mais ou menos descrito hoje em dia. Né? Evidentemente, né? A figura geométrica, tanto no caso, né, dos supremos topológicos quanto no caso do concreto real, evidentemente que se você quer fazer cálculos, você precisa de um contraponto algébrico. Né? No caso do concreto real, essa ferramenta algébrica te permite fazer cálculo de volumes, etc. É preciso definido com Grassmanniano positivo. E segundo Arcane Hamed, os matemáticos nunca tinham estudado essa figura, né? Nunca tinham se encontrado com ela. Né? Aí é uma questão de priorização de quem falou antes da coisa. Né? Então a gente tem que falar em grupos eólicos. Né? Como eu disse, começando do básico, do essencial, né? A gente vai usar essas expressões lá na frente, então eu achei importante, embora sejam elementares, de repente vocês já estão carecas de conhecer isso. Bom, a gente vai falar em injeções, funções do mapa, né? Falar essas definições aí. A gente fala domínio de injeção, imagem, né? De injeção, que é o domínio. Representação geométrica dessas correspondências, desses mapas, né? Uma injeção injetiva, um para uma injeção sobre, né? Que em inglês se chama onto, né? Se representa facilmente, né? Através desses figuras, geometricamente. E a bijeção, você vai de longe, né? No contexto que a gente vai usar, um deles é isomorfismo, né? Quando você fala de espaços, né? Decisão de grupo, né? O grupo não sendo uma coleção de operadores, né? São elementos bastante específicos, né? São com estes que a gente vai lidar, principalmente na mecânica quântica, a gente vai lidar com operadores, então vamos definir grupos de operadores. O importante é que um grupo é definido através de uma operação binária, né? Que possui essas propriedades que são, na verdade, axiomas, né? Não são demonstráveis, né? Axioma de fechamento, associatividade, que vai ser fundamental no que a gente vai estudar mais lá para frente, existência da identidade, existência do elemento inverso. Né? Se
convenção de operadores só contempla aquelas 3 propriedades iniciais, mas não tem inverso, ela ela é rebaixada como subgrupo, como semigrupo. Né? Ela não é um grupo. Então, o grupo realmente precisa de inversos, de existência de inversos. E outra nossa fundamental que a gente vai falar, o grupo pode ser abeliano, ou seja, não importa a ordem, né, em que os elementos são multiplicados, por assim dizer, através dessa operação binária, e o não abeliano, onde evidentemente entra fundamentalmente a questão da mecânica quântica e operadores quânticos da pensar que não comutam entre si. Então, essas definições vão ser fundamentais do que a gente vai falar. A relação entre álgebras e grupos. Né? A operação binária que define um grupo é, por sua vez, descrita através de uma álgebra. Aquilo que eu falei ontem rapidamente. Uma álgebra ela pode ser definida, né? Mas não necessariamente ela vai ser associada a um grupo. Mas o inverso é sempre verdade. Se existe um grupo, se existe uma operação binária com aquelas, obedece aqueles axiomas, né? Aquela operação binária, né? Ela vai ser diretamente associada a uma álgebra. Né? E isso faz com que, na economia, né? Os físicos, especialmente, chamem grupos de álgebras e vice-versa. Os matemáticos, eles, sempre que se referem à álgebra, eles usam letras minúsculas, inclusive óticas. Né? Mas eu não entrei nessa porque eu achei um pouco demais também. Gosto de ser minúsculo. Né? Mas a gente não vai usar essa notação, ele vai sempre se referir justamente a grupos de álgebras, porque a gente sabe que sempre vai estar associado a um grupo com uma determinada álgebra. Né? Evidentemente, álgebras comutativas resultam em grupos abelianos e álgebras não comutativas e grupos não abelianos. Eu só queria fazer uma observação que eu não incluí aí, é que mais do que álgebras não comutativas, um ferramental muito importante na física de hoje é a geometria não comutativa que foi criada por Newton na década de 60. Isso aqui, inclusive, na verdade, física, em função disso. E ele é um cara que participa muito, ele interage muito com os físicos. Né? Ele interage com o Rovelli, eles fizeram um livro, inclusive, bastante peculiar, né? Que usando a geometria não comutativa do Tarantino, o Rovelli parte para uma descrição da gravitação quântica sem tempo. O tempo não aparece em nenhuma linha desse livro. E ele mais tarde ele justifica isso também junto com o Antônio, dizendo que o tempo, na verdade, seria uma decorrência da termodinâmica do espaço, no espaço. Mas aí só aquelas especulações, elucubrações que um dia se mostram verdadeiras, a gente não sabe, mas só para vocês verem como é rica essa área. Né? Agora, uma observação importante é que até 1935 a topologia era essencialmente geométrica. Né? Não existia, na verdade, ainda essa classificação explícita, né? Entre geômetras e topólogos. Né? E em 1985, mais uma vez, a Amy Noether, ela descobriu que dois matemáticos que estavam discutindo, né, invariantes topológicos lá no seminário, o Alexandrov e o Hoff, né, de quem a gente vai falar mais, ela disse que, na verdade, o que vocês estão discutindo aí são grupos de Lie não comutativos, ou
comutativos abelianos. O Hobbes nunca se conformou com isso. Inclusive, ele não aceitava a cohomologia, que foi exatamente aí que surgiu, através dessa observação da André Meta. A cohomologia é, digamos, dual ao objeto da homologia que vem da homotopia, que é um ramo da matemática essencialmente geométrica. Então, houve essa digamos, separação de vertentes, mas, na verdade, complementar. Sem álgebra, a produção de cálculo. Foi um avanço bastante grande. Então, a teoria de grupos foi introduzida na topologia a partir dessa data, a partir desse ano, especificamente. Por sua vez, já na física já se tinha bastante certeza, já se havia avançado bastante no entendimento de que os grupos eram fundamentais, especialmente na mecânica quântica. O trabalho do Weyl, Hermann Weyl, eles já tinham visto isso a fundo, com livros, o livro clássico, vídeo sobre isso. E outros também, Dirac, etc. Mas no instante que se viu que a topologia também admitia a introdução de grupos, as ferramentas todas que já existiam de homologia, homotopia, etc., começaram a ser aplicadas à física. Se você hoje vê o livro da Carrara, por exemplo, o livro da Carrara, ele é um livro que ele diz que é um livro físico, mas é um livro de matemática física. E ele começa com exemplos físicos, mas totalmente conectados com capítulos posteriores do livro de matemática pura, homotopia, grupos de Lie, etc. Então vocês veem que foi só porque hoje da Segunda Guerra Mundial que houve essa junção de áreas extensas que já existiam na matemática e na física, que evidentemente resultaram em excelentes resultados. Bom, só que eu falei, não vou me referir à álgebra, e sim aos grupos, que usam essas álgebras, mas então a gente precisa agora definir mais rigorosamente os conceitos necessários à definição do que é uma álgebra. Então você precisa do conceito de anel. O anel é uma estrutura definida como um conjunto de duas operações binárias que, na verdade, generalizam a adição e a multiplicação dos números inteiros que a gente já conhece da aritmética. Os egípcios já conheciam isso. Então, você define formalmente o anel como um grupo abeliano. Você vê que as coisas vão se encadeando. Você define o grupo, o anel é um grupo abeliano com mais uma operação binária. Então, você está lidando, na verdade, com um grupo que tem duas operações binárias. Se existe o verdadeiro multiplicativo unitário, o anel é dito anel unitário. Se a operação é comutativa, o anel abeliano. Só para as multiplicações. O anel não comutativo vai estar associado ao anel que os elementos formam um grupo de matrizes. A gente sabe que a multiplicação de matrizes não é comutativa em geral. O ideal, que é um outro conceito que a gente vai usar bastante, é um subanel que os elementos possuem características em comum. Um anel não comutativo é que pode possuir ideais à esquerda e à direita. Mais uma vez, Feynman ela foi, na verdade, a fundadora, essencialmente, da chamada topologia algébrica. Geometria algébrica, o capítulo dessa mesma história. Porque a esquerda e a direita, evidentemente, podem dar uma explicação de matrizes, que você pode explicar a esquerda e a direita com resultados diferentes. Um corpo que os ingleses, os americanos, e ingleses chamam de campo, field, e eles usam F, mas a definição inicial
filósofo alemão, que foi o Dedekind, né, que definiu o termo Körper. Então se usa também, em português é chamado de corpo, né, que se usa o segundo capo para dizer isso. Né? Körper, na verdade, é uma abreviação do nome que ele deu a esse conceito, que é um daqueles nomes compostos alemães que tem umas 25 letras. Então, abreviado para sua própria, fica por aí. Mas o corpo, ou o campo, está sobrando até o P, né? É um anel abeliano que contém o elemento inverso para todo elemento não nulo. Né? Então você define o corpo, mais uma vez, através desses axiomas aqui. Então vocês veem, a gente define o grupo, define o anel sendo um grupo abeliano, agora o corpo sendo um anel abeliano. Então a gente está encadeando as coisas de forma a ter um conjunto fechado de definições, ou seja, na frente a gente não se perder muito, não se perder de jeito nenhum. Né? Então, esses axiomas aqui são os axiomas que definem um corpo. Né? A gente viu que o anel abeliano tem duas operações binárias, então tem que ter agora essas operações sobre esses axiomas aqui. Então, eu tenho que ter um fechamento do corpo sobre a examinulação, a suscetibilidade da examinulatividade, existência do elemento aditivo neutro e de um elemento multiplicativo unitário, né, que é para se criar um mapa de identidade, né, das operações. Existência de elementos inversos, não só para essa multiplicação, distributividade entre si da ação da multiplicação. Bom, chegamos ao espaço vetorial. Já o espaço vetorial ele é definido sobre o corpo. Né? É um conjunto sobre o qual estão definidas duas operações binárias. Né? Adição e multiplicação por um elemento do corpo. Que chamamos de escalar. Então são aquelas velhas definições que a gente já conhece do espaço vetorial. Né? E em seguida a gente sobe o degrau da abstração e a gente define o espaço topológico. Né? O espaço vetorial eu estou definindo sobre o corpo. Né? Agora, quando eu defino o espaço topológico, eu parto de um conjunto qualquer. Né? Eu não estou falando de vetores nem de nada, especificamente. Eu estou falando de um conjunto X, de uma coleção de subconjuntos de X. Então, X e Y formam um espaço topológico quando a gente satisfaz essas condições aí. Né? Conjunto vazio. Né? Pertence ao Y, X pertence ao Y. Aquelas subprojeções XA possuem aquela propriedade que é a união dos CA pertence ao Y. Toda subcoleção finita, ZA1, ZAN, do XA possui a propriedade que a interseção do ZAN também pertence a isso. Então, o X é chamado de espaço topológico, o X de espaços abertos, ou bolas abertas. Né? É assim que se define a chamada topologia, né, de X, que é dada né, através da escolha de um certo Y que satisfaz aquelas relações assim. Quando a gente está lidando, por exemplo, com a reta, né, com conjuntos reais, que é o espaço de Borel. O espaço de Borel inclui isso, é um intervalo aberto. Simplesmente isso, é o espaço topológico de Borel. Né? Muitas vezes vocês encontram, isso aqui é um espaço de Borel, cai um espírito, que diabos você tem que ir lá atrás para descobrir o que é. É isso, né? Isso aqui. Aqui é uma definição abstrata, que é uma abstrata. Quando você particulariza, aí você vai ter topologias específicas. Né? Uma delas, a topologia usual na reta, que é mais de uma, né? É chamada de topologia de Borel, onde as bolas são intervalos abertos. Intervalos lineares abertos. Satisfaz, evidentemente, os axiomas assim. Mas não dá um salto mortal
mais abstrato ainda, vamos falar de álgebras e depois de álgebra de Lie. Bom, uma álgebra, então, a gente já falou, né? Um grupo, né? Fundatério, espaço vetorial, espaço topológico. Agora vamos falar de álgebra. Uma álgebra é um espaço vetorial munido de uma operação bilinear. Certo? Uma operação bilinear, onde você multiplica o espaço por ele mesmo, onde tem o próprio. Né? Você pode definir equivalentemente a álgebra como sendo um anel, né? Definido por um conjunto munido de duas operações binárias, sendo um anel tem que ter duas operações binárias, que obedece àqueles axiomas usuários de multiplicação e adição, mas uma estrutura que é dada por uma ação do corpo K sobre A, seja distributiva, né, com essas operações de multiplicação e adição. Veja só, as operações de multiplicação e adição são entre os elementos de A. Né? A ação do corpo K é sobre esses elementos, é sobre essas operações de multiplicação e adição. São escalares, né, que agem sobre essas operações de multiplicação e adição. E, para que isso seja um objeto de interesse, né, matemático, né, é necessário se acrescentar mais uma propriedade, né, que essa operação bilinear definida assim seja associativa. Uma álgebra de Lie é uma álgebra específica, essa álgebra aqui definida é a álgebra definida no sentido amplo. Né? Já uma álgebra de Lie é definida quando você escolhe aquela operação bilinear, representada ali, que a gente vai definir mais abaixo, chamada colchete de Lie. Né? Então, uma álgebra de Lie, eu inventei essas abreviações ali, ALI, qualquer outro, economia de espaço, álgebra de Lie, a gente fala 500 vezes álgebra de Lie, então eu abreviei para não haver liberdade, né? E para se entender aquilo que está sendo definido. Então, uma álgebra de Lie é uma álgebra tal que aquele mapa, né, de colchete de Lie, o mapa linear, obedeça a esses axiomas. O colchete de Lie de um elemento dessa álgebra é zero. Né? E a identidade de Jacob. Né? E a gente vai encontrar em vários ramos da física, inclusive no magnetismo. Né? A identidade de Jacob define duas equações de Marx, essa que tem fundamento geométrico, essencialmente. A identidade de Jacob aparece lá na relatividade geral. Como consequência da bilinearidade, o colchete de Lie fica unicamente determinado se for conhecido uma base B qualquer do espaço vetorial G, a qual se representa dessa forma, onde aqueles T de alfa são chamados geradores da álgebra, né? E o D é a dimensão do espaço vetorial. Então, alfa A. O A vai de 1 a D, D é a dimensão do espaço vetorial, e T1, T2, etc. São os elementos, são os geradores da álgebra, são os elementos dessa base. Expandindo o colchete, né? Os dois geradores com respeito à base, usando evidentemente a convenção de Einstein, né? As sometrias iguais superiores e inferiores, só uma consideração. O Einstein, ele achava que essa tinha sido a maior invenção da vida dele, essa convenção. Ele adorava. Pô, esse espaço é genial. Economiza muito espaço, muita tinta também. Mas você pode definir o jeito de Lie através daqueles números, né, que entram naquela contração ali, que são denominados constantes de estrutura da álgebra de Lie. Vejam só o seguinte, os famosos abusos de linguagem, né?
de G, eu estou definindo aqui, mas G também é um espaço vetorial. Por definição da álgebra, vou me referir circularmente, né, ao G, tanto como álgebra de Lie como no espaço vetorial. Né? Então, as constantes de estrutura da álgebra de Lie G são as constantes de estrutura do espaço vetorial G também. Né? Identicamente. Desta forma, as propriedades dos colchetes, vivendo aqueles axiomas de definição, podem sempre ser expressas dentro das constantes de estrutura. Certo? Essa representação é única. A partir de qualquer álgebra associativa que se vê, através daquelas operações de Lie, se pode construir de forma canônica uma álgebra de Lie, bastando definir o colchete de Lie como comutador com respeito a operações de álgebra de explicação. Certo? Então vejam bem, eu definir a álgebra de Lie, se explicitar como funciona o colchete de Lie. Né? Eu só escrevi as propriedades, né, a que ele deve obedecer, assim como as suas bases, os elementos básicos, geradores. Né? A partir do instante que eu escolho uma álgebra associativa, que eu não fiz antes disso, defini uma álgebra de Lie, de forma geral, agora eu estou escolhendo uma álgebra associativa, quer dizer, que obedece à associatividade da operação binária, né, que a define. A gente pode construir de forma canônica uma álgebra de Lie que é exatamente o contador em relação àquela operação de multiplicação. Aí vocês veem a importância das álgebras de Lie, a gente vai ver mais profundamente, quando a gente lida com os grupos da mecânica quântica. A gente vai lidar com computadores o tempo todo. Então, facilita. Você tem um ferramental matemático toda à disposição já desde o início. Por exemplo, a gente obtém a álgebra de Lie nas matrizes M por N, na qual esse produto associativo é simplesmente a visual multiplicação de matriz. Né? Muito bem, agora veja as classificações das álgebras de Lie. Uma subálgebra de Lie, que eu abreviei com PLS na frente, é um subespaço vetorial próprio, né, de G, sendo que ele mesmo é uma álgebra de Lie. Definição, digamos assim, o óbvio define o óbvio. Né? O ideal de uma álgebra de Lie é uma subálgebra com aquela propriedade ali. Né? O colchete de Lie entre o G, a álgebra, o espaço lateral G. E o ideal é a parte da H. Né? Aqui a gente usou essa abreviação, né? Que seria, digamos assim, a formulação matemática rigorosa, mas não vamos exagerar. Né? Segundo esta notação, a gente vai definir uma subálgebra de Lie, H, simplesmente a partir daquela propriedade. O ideal próprio é aquele que não é igual a zero nem a G. O que é uma álgebra de Lie derivada, G'. Tá? Isso aí não é exatamente a noção de derivado local na análise, né? Mas é a noção de álgebra. Derivado, que é importante também, sim. Vários aspectos. Um exemplo importante de ideal é o de uma álgebra de Lie derivada de G' definindo um conjunto de todas as combinações lineares de colchetes de G. Obviamente, G' é uma subálgebra de G, mas é também o ideal de G. Né? Através daquela definição ali a gente vê imediatamente. Se definirmos a sequência só válida se o I é maior ou igual a 2, né? A sequência decrescente, né? Associando a colchetes, cada termo dessa série derivada é um ideal de G. Se demonstra isso aí através de indução. De forma semelhante, os membros da série central inferior, definidos também quando I é maior ou igual a 2, assim dessa forma, também são ideais de G.
Resumindo, né, em língua de gente, a série derivada é obtida considerando-se em primeiro lugar os elementos que podem ser escritos com colchete de livro. Depois, aqueles que podem ser escritos com colchetes dentro dos colchetes, e assim por diante. Por outro lado, na construção da série central inferior, consideramos inicialmente os colchetes, depois elementos de G e colchetes, etc, etc, etc. Isso, em ambos os casos, né, leva à constatação que podem existir álgebras de Lie para os quais esses procedimentos conduzem após um número finito de etapas ao resultado zero. E as séries são interrompidas, uma ou as duas séries são interrompidas. Essas propriedades são usadas, a gente não vai usá-las aqui, mas é só para mostrar a funcionalidade delas como critério de classificação de álgebras de Lie, né? Em pelo menos dois casos. Uma álgebra de Lie solúvel possui a série derivada G' terminando em zero. Né? Uma álgebra de Lie nilpotente, né, quando a série central inferior de G termina em zero. São outros casos, né, em que aquelas definições servem para você classificar álgebras de Lie solúveis e nilpotentes. A gente vai lidar com ambas as classificações, né, ambas as categorias. Sendo de uma álgebra de Lie, né, é o conjunto de todos os elementos do espaço material G que possuem um colchete nulo em todo o G. Sendo, em português, em alemão, kernel. Né? A gente já conhece essa definição. Um homomorfismo de uma álgebra de Lie G para uma álgebra de Lie H é um mapa linear que leva colchetes e colchetes, quaisquer que sejam os elementos que pertençam ao espaço partido. Um homomorfismo é um homomorfismo de G para G. Diz o nome. O isomorfismo é uma bijeção, ou seja, a setinha aqui vai ter duas cabeças. Né? Vai de G para H e vai de H para G. Quando é um isomorfismo de G interno, se chama automorfismo. São só definições nomenclaturas. Derivada delta de uma álgebra de Lie. A derivada de uma álgebra de Lie é um mapa linear que obedece quaisquer que sejam os elementos do espaço material à regra de Leibniz. Ou seja, a gente define derivada de uma álgebra de Lie através simplesmente da regra de Leibniz. Um exemplo de derivada, primeiro que a gente está falando da derivada do cálculo da análise, sim, derivada de uma álgebra. Né? Um exemplo de derivada é a multiplicação a esquerda de qualquer elemento da álgebra de Lie. Esse mapa aqui, especificamente, é uma derivada, né, que a gente vai ver que vai chamar de adjunto, né, pelo simples motivo de, neste caso, a regra de Leibniz é exatamente a identidade de Jacob. Né? É um mapa que gera adjunto, né, no espaço de. Agora, as álgebras de Lie mais importantes nas aplicações de teoria de campos são as álgebras de Lie redutivas. Né? Os elementos básicos são as álgebras de Lie abelianas e simples. Uma álgebra de Lie abeliana é aquela cuja álgebra derivada é nula. Colchete de G. G igual a zero. Isto significa que uma álgebra de Lie abeliana é idêntica ao seu próprio centro. Né? Você vê
aquela definição anterior de kernel, né? Que ela é o seu kernel. Né? Sua álgebra derivada é zero e a comutatividade ela pode ser vista como uma versão forte de solubilidade ou nilpotência, que são aquelas duas situações anteriores que a gente obteve de álgebra de Lie. A álgebra de Lie simples, ela não contém ideais próprios, né? E não é abeliana. Ou seja, uma álgebra de Lie simples, em particular, é igual a sua álgebra derivada e seu centro é nulo. A álgebra de Lie redutiva, ela resulta de uma soma direta de álgebras de Lie abelianas e simples. A soma direta é, por definição, a soma direta dos espaços vetoriais, usando os colchetes definidos desta forma diferente. Em particular, se uma álgebra de Lie é igual à soma direta de duas álgebras, H e K, tanto H quanto K são ideais de G. Só a gente voltar aquela definição de ideal, que a gente verifica isso imediatamente. A álgebra de Lie simples, né? Uma álgebra de Lie simples é uma álgebra de Lie que é uma soma direta de álgebras de Lie simples. Uma álgebra de Lie simples não é solúvel, mas sua álgebra derivada é igual a G. Subálgebra de altura máxima. A gente vai ver que as álgebras de Lie simples são as mais importantes para a gente. Você não precisa de se preocupar mais simples, né? Até quais são o número de 8, se não me engano, e as simples são obtidas através de somas diretas dessas outras álgebras. Então, você lida com um superconjunto, né? Lidar apenas com um subconjunto. A subálgebra máxima, quando não existe outra, uma subálgebra de Lie K, tal que K seja pertencente a G e englobe H. Então, se não existe nenhum K, que o H diretamente está maximizando, né, o subconjunto de G. O radical é de uma álgebra de Lie G. O radical é o ideal solúvel máximo de G. Subálgebra de Cartan. Uma subálgebra de Lie G0 de Cartan de uma álgebra de Lie G é uma subálgebra nilpotente máxima contendo apenas elementos simples. Sempre que o corpo for infinito, como R e C, existe uma álgebra de Cartan não nula para toda álgebra de Lie. A importância das álgebras de Cartan, né, é que, na verdade, Cartan foi quem classificou essas álgebras, né, simples. Então, ele criou todo um aparato matemático que possibilitou a classificação das álgebras simples de Lie lá nos idos lá dos inícios do século XX. Formalmente existe uma subálgebra H tal que o radical de G obedece àquela relação. Quando G é simples, as subálgebras de Cartan são precisamente as subálgebras abelianas máximas. Então você vê que essas definições tendem sempre a resultar em definições que simplifiquem, né, um conjunto de definições anteriores. Subálgebra de Borel. Uma subálgebra de Lie B de Borel é uma subálgebra solúvel máxima. Como G não é solúvel, a subálgebra de Borel de G possui uma correspondência natural com a subálgebra de Borel da subálgebra de Lie obtida através do quociente entre G, né, e o radical de G. Álgebra de Lie graduada. Uma graduação de modo de do grupo abeliano lá é, por definição, uma decomposição de forma que os elementos dessa soma direta, né, os colchetes deles
estejam relacionados daquela maneira. Vejamos alguns exemplos agora dos conceitos e definições expostos assim. Né? Por exemplo, existe apenas uma, evidentemente, não levando em conta os homofílicos, a álgebra de Lie abeliana unidimensional, que é a álgebra de Lie 1. Você lembra que os matemáticos não atuam as álgebras com minúsculos, né? Os grupos com maiúsculos. Essa álgebra é exatamente a álgebra do grupo abeliano 1. Já possui um único gerador com conceito nulo. Essa álgebra formará um grupo abeliano 1, um grupo de interação eletromagnética e mais. Toda álgebra de Lie abeliana D-dimensional é isomórfica a décima soma direta de álgebras de Lie abelianas. Em consequência disso, a parte não trivial da classificação das álgebras de Lie redutivas, a menos de isomorfismo, é a classificação das álgebras de Lie simples. São aquelas que cartão de tudo. Né? Consideremos outro exemplo. A álgebra de Lie tridimensional com geradores U, V e W, já produz concheitos da Lie. Consequência disso, a álgebra de Lie derivada é unidimensional. Logo, de acordo com as definições, ela vai ser abeliana e solúvel. Porém, na verdade, ela é nilpotente, uma vez que todo conceito duplo, evidentemente, é nulo. É só a gente aplicar ali o conceito sobre o conceito, a gente vai ter esse resultado nulo. No caso bidimensional, com geradores U e V e conceitos não nulo, obedecendo a cada relação ali. Devido a que o conceito de V e V é zero, não? Computador de V, outro computador de V, certo? Essa linha é solúvel, mas não é nilpotente, uma vez que a aplicação do adjunto de V sobre V sempre vai retornar um resultado não nulo V. Ajuda aquela operação que a gente definiu anteriormente. Outro exemplo. Vejamos finalmente o caso da Lie tridimensional gerada. U é mais, é menos e H com os seguintes conceitos. É mais, é menos igual a H, e H é mais ou menos 2, é mais ou menos. Aplicando o adjunto de é mais ou menos 2 vezes a um elemento arbitrário X dessa álgebra, nós obtemos esse resultado de menos 2, se mais ou menos é mais ou menos. Logo, se acontece que o é mais é diferente de zero, todo subálgebra que contém x também vai conter mais. Se o é menos é diferente de zero, vai conter o é menos. Se o é mais e o é menos são zero, todo subálgebra que contém x vai também conter h. A consequência disso é que todo ideal que contém x será idêntico à própria álgebra. Porém, como x foi escolhido arbitrariamente, segue-se que a álgebra definida pelos conceitos acima é simples. Essa álgebra é identificada com A1. É uma das álgebras simples. Na verdade, se o campo é o campo dos complexos, né? A1 é a única álgebra de Lie simples em 3 versões. E além do mais, não existe nenhuma álgebra de Lie simples com dimensão inferior. Por quê? Toda álgebra de Lie unidimensional é isomorfa ao 1. De toda álgebra de Lie bidimensional, ou é abeliana, logo ela também é isomorfa ao 1, ou é isomorfa àquela álgebra de Lie que a gente definiu anteriormente, esperando os conceitos do U. Esse exemplo 3. Né? Então, a álgebra de Lie bidimensional, ela é abeliana e isomorfa a álgebra de Lie simples unidimensional, ou é isomorfa a essa álgebra específica. Esse iníciozinho é chato, mas é essencial depois que a gente entrar na física mesmo, tá? Porque os conceitos realmente não são simples, não são triviais, né?
não são usuais. Né? Essa apresentação aqui foi resultado de muita pestana queimada, muita garimpagem em várias fontes, que em geral as coisas não são apresentadas de uma forma encadeadamente simples assim, eu estou pretendendo fazer. Então vamos falar de representações e módulos. A álgebra linear generalizada, GL, de V, ou END de V. Aquele END vem de endomorfismo. A álgebra linear generalizada GL de V, do espaço vetorial V, é a álgebra dos endomorfismos de V. Munida da operação bilinear, que é aquele colchete ali definido daquela maneira. Onde aquele símbolo, né, a bolinha, representa a nossa conhecida composição. É fácil verificar que com essa definição, GL de V, na verdade, é uma álgebra de Lie sobre o corpo K de V, como já é dito no uso de colchetes. Né? A notação de GL de V é usualmente empregada na literatura de física. Os matemáticos preferem usar o END de V, que é a notação da categorias, no caso dos endomorfismos. Bom, a representação de uma álgebra de G, uma representação R, é um homomorfismo de G para a álgebra linear generalizada no espaço vetorial V, sobre, evidentemente, o mesmo corpo. Né? Então a gente definiu essa álgebra linear generalizada. Né? O GR, vocês vejam bem que vai aparecer como sendo a álgebra das matrizes, quando dentro V eu tenho os N, né, que é o rango da matriz, e o corpo, o R e o C. Mas aqui é uma definição mais geral, eu não estou especificando que espaço vetorial é aquele V, mas em física a gente vai usar o V como sendo definido através de dimensão e corpos completos ou corpos lineares. Né? Então isso aqui é uma definição